Bancasesp 2015. Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. Item errado, segundo o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Logo, não se pode falar em igualdade absoluta entre homens e mulheres. CESP 2015. As ações afirmativas do Estado na área da educação visam garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração, e assegurar a isonomia material. Item correto. Os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos e, em sua maioria, caracterizam-se por serem normas programáticas. São as liberdades positivas. A realização da isonomia material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Bancasesp 2015. O direito de reunião constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão e propicia a ativa participação da sociedade civil mediante exposição de ideias, opiniões, propostas, críticas e reivindicações. Item correto. O direito de reunião está intimamente relacionado à liberdade de expressão, na medida em que permite a participação da sociedade civil na vida política nacional. É um instrumento essencial em um regime democrático. Bancasesp 2015. Viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, a exigência, pela Fazenda Pública, de prestação de fiança para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco. Item correto. Segundo o STF, a exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança, garantia real ou fidejussória para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, da atividade econômica e do devido processo legal. CESP 2015. Em conflitos que envolvam a liberdade de informação jornalística e o direito à privacidade, o direito à informação deverá prevalecer, dado o interesse público a ela inerente. Item errado. Nem sempre o direito à informação irá prevalecer. Somente no caso concreto é que se pode avaliar qual direito fundamental prevalece. Bancasesp 2015. Na hipótese de iminente perigo, o poder público competente poderá requisitar o uso de propriedade particular, estando assegurada ao proprietário a possibilidade de ser indenizado em caso de dano ao seu patrimônio. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. É a requisição administrativa. CESP 2015. Um cidadão detém, mais que o direito, o dever de opor-se à ordem que, emanada de autoridades públicas, se revele manifestamente ilegal. Item correto, Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Uma ordem de autoridade pública que seja ilegal, contrária à lei, não deverá ser cumprida. O cidadão tem o dever de se opor a ordens manifestamente ilegais. CESP 2015. É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público.
Item errado. O direito de reunião não pode ser exercido incondicionalmente, devendo cumprir os seguintes requisitos: 1. Deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas. 2. Deverá ser realizada em locais abertos ao público. 3. Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. 4. Desnecessidade de autorização. 5. Necessidade de prévio aviso à autoridade competente. Banca CESP, TCU 2015. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial. Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. Item errado. Artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. A questão erra ao afirmar que a entrada na casa por determinação judicial poderá ocorrer em qualquer horário. No caso de ordem judicial, só se pode penetrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento durante o dia. CESP 2015. As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional. Item errado. O artigo 5º, inciso 12, garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Logo, órgãos de segurança institucional não podem abrir livremente cartas endereçadas a servidor público. CESP 2015. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal de 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. CESP 2015. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas. Item errado. O princípio da reserva legal prevê que a regulamentação de determinadas matérias deve ser feita necessariamente por lei formal. Por outro lado, o princípio da legalidade abrange não somente a lei em sentido estrito, mas todo e qualquer ato jurídico. CESP 2015. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa norma constitucional que trata da escusa de consciência tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal garantia. Item correto. É norma constitucional de eficácia contida. Todos têm o direito de manifestar livremente sua crença religiosa e convicções filosófica e política. Essa é uma garantia plenamente exercitável, mas que poderá ser restringida pelo legislador. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória de associação que tenha por objetivo a promoção de fins ilícitos. Item errado. A dissolução compulsória de associação somente pode ser determinada por ordem judicial transitada em julgado.
Artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a produção dos efeitos da decisão judicial, que determina a dissolução compulsória de associação, depende do seu trânsito em julgado. Item correto, artigo 5º, inciso 19 da Carta Magna. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a legitimidade da associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial. Item errado: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a atuação judicial de associação na condição de substituta processual depende de autorização dos associados por meio de procuração. Item errado: na substituição processual, não há necessidade de autorização dos associados. Banca CESP 2019. A Constituição Federal assegura aos cidadãos, independentemente do pagamento de taxas, da comprovação de estado de pobreza ou de insuficiência de recurso. Letra A, a certidão de casamento. Letra B, a obtenção de certidões em repartições públicas. Letra C, a assistência jurídica integral. Letra D, a certidão de óbito. Ou letra E, a criação e a dissolução de associações. A alternativa correta é a letra B. A Constituição Federal de 88 assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. CESP 2019. As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais. Letra A, são programáticas. Letra B, têm aplicação imediata. Letra C, estabelecem hierarquia entre os direitos previstos. Letra D, vedam a ampliação de seu conteúdo por tratados internacionais. Ou letra E, são listadas em rol taxativo na Constituição Federal de 1988. A alternativa correta é a letra B. A CF de 88 prevê, em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. CESP 2019. A ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo disciplinar torna o processo nulo. Item errado. Súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Banca CESP 2019. É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso.
Item correto, o STF, súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Observação: esse acesso é garantido mesmo nos inquéritos policiais classificados como sigilosos. CESP 2019. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Item correto. Esses direitos são assegurados pela Constituição. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, bem como a permanecer calado. CESP 2018. A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que esta omissão seja parcial. Item correto. Mandado de injunção é um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. É cabível para omissões legislativas de caráter absoluto ou total e para as omissões de caráter parcial. CESP 2018. A CF veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião. Item correto. O inciso 52 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 prevê que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. CESP 2018. Entre os legitimados para a impetração do mandado de injunção, figura a pessoa natural. Item correto. Qualquer pessoa física ou jurídica que se veja impossibilitada de exercer direito constitucional por falta de norma regulamentadora é legitimada a impetrar mandado de injunção. CESP 2018. Os estados podem prever foro por prerrogativa de função aos vereadores, ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri. Item correto. A CF não concedeu foro por prerrogativa de função aos vereadores, mas o STF entende que a Constituição Estadual pode fazê-lo, ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri. Súmula vinculante número 45 do STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. CESP 2018. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nos termos da CF, serão equivalentes às emendas constitucionais. Item correto. Os tratados e convenções internacionais que obedecerem ao rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, terão status de emendas constitucionais. CESP 2018. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores do condenado. Item errado. De acordo com a Constituição Federal de 88,
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido, CESP 2018. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. Item correto, STF, súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. CESP 2018. Conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Item errado, o artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal de 88. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP 2018. Jorge, cidadão brasileiro com 18 anos de idade, deseja tomar medidas jurídicas sob o fundamento de que determinada prerrogativa inerente à sua cidadania não pode ser usufruída em razão de omissão legislativa na edição de norma regulamentadora de dispositivo constitucional. Nessa situação hipotética, para buscar tutela jurisdicional de acordo com o rol de direitos e garantias fundamentais, Jorge deverá valer-se de habeas data. Item errado. O remédio constitucional adequado para Jorge é o mandado de injunção. CF, artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. CESP 2018. A obrigação financeira da pessoa falecida de reparar determinado dano pode ser estendida aos seus sucessores, sendo limitada ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito. Item correto. Os sucessores poderão responder pelo dano causado pelo falecido até o limite do patrimônio para eles transferido. CF 88, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. CESP 2018. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a expectativa de direito. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Essa proteção não alcança a expectativa de direito, caracterizada quando a lei nova alcança o indivíduo que está na iminência de atender os requisitos para a aquisição do direito. CESP 2018. A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 88,
e dos remédios constitucionais. É correto afirmar que a ação popular é remédio constitucional para assegurar o conhecimento de informações relativas ao impetrante, constantes de registros ou de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E tem errado. A ação popular tem o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. CESP 2018. A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previsto na Constituição Federal de 88 e dos remédios constitucionais, é correto afirmar que o mandado de injunção é o instrumento constitucional a ser utilizado na hipótese de ausência de norma inviabilizar o exercício de direito ou de liberdade constitucional referente à cidadania ou à soberania. Item correto. O mandado de injunção tem como objetivo combater a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. CESP 2018. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita à responsabilização. E tem errado. Somente tem status de emenda constitucional os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. CESP 2018. Iniciada a audiência de instrução, o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemado. Nesse caso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o juiz agiu licitamente se comprovado que o crime é punível com pena de reclusão. E tem errado. STF, súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. CESP 2018. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, depois de aprovados internamente em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, são considerados equivalentes a leis federais. Item errado. Esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais, por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. CESP 2018. De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88, a definição do estabelecimento prisional onde será cumprida a pena independe do delito, da idade e do sexo do apenado. Item errado. A CF de 88 prevê, em seu artigo 5º, inciso 48, que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. CESP 2018. De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88, será protegida a livre manifestação do pensamento, inclusa a anônima.
Item errado. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. CESP 2018. De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88, será ampla a liberdade de associação, independentemente de autorização dos poderes públicos. Item correto. A liberdade de associação para fins lícitos é garantida no artigo 5º, inciso 17 da Constituição. A Carta Magna dispõe que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização. CESP 2018. A isenção de custas processuais na ação popular para a defesa de interesse coletivo ou difuso inclui o ônus da sucumbência, salvo se comprovada a má-fé. Item correto. O autor popular fica isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. CESP 2018. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal, sob pena de ferir o princípio da publicidade. Item errado. A Carta Magna admite que a lei restringe a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. CESP 2018. É dever dos servidores públicos atender ao público com presteza, disponibilizando todas as informações por ele requeridas. Item errado. Nem todas as informações requeridas pelo público deverão ser disponibilizadas pela administração. Artigo 5º, inciso 33 da CF de 88. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. CESP 2018. Considere as duas afirmações a seguir. 1. Em um processo judicial, o Estado deve assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa. 2. Nas relações entre a imprensa e os particulares, a imprensa deve observar o direito à honra, sob pena de consequências, como direito de resposta e indenização por dano material ou moral. As afirmações 1 e 2 contemplam situações que exemplificam a eficácia vertical e a eficácia horizontal dos direitos individuais, respectivamente. Item correto. A primeira assertiva trata da eficácia vertical dos direitos fundamentais, desenvolvida para proteger os particulares contra o arbítrio do Estado, limitando os poderes estatais nas relações entre o Estado e o particular. A segunda assertiva se refere à eficácia horizontal, a qual trata da aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares. CESP 2018. O cidadão que entender que seu direito líquido e certo foi violado por ato de agente do Tribunal de Contas que atuava no exercício de suas funções, poderá se valer do remédio constitucional denominado A. Mandado de injunção, B. Ação popular, C. Mandado de segurança, D. Ação civil pública ou E. Ação rescisória. A alternativa correta é a letra C. O remédio constitucional que busca proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, é o mandado de segurança.
CESP 2018. A ação constitucional que tem o cidadão como legitimado ativo e que objetiva defender interesse difuso para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural denomina-se A. Mandado de segurança, B. Habeas data, C. Habeas corpus, D. Ação civil pública ou E. Ação popular. A alternativa correta é a letra E. A ação adequada para esse fim é a ação popular. Essa ação tem o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. CESP 2018. A despeito do princípio constitucional da vedação às provas ilícitas, o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação, desde que se convença de sua importância para a condenação do réu. Tem errado, o juiz deverá considerar que uma prova é ilícita se ela violar o direito material, independentemente de sua importância para a condenação do réu. Observação: as provas ilícitas deverão ser expurgadas do processo. CESP 2018. A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Item correto. Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa estão presentes na garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos. CESP 2018. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural. Item correto. O artigo 5º, inciso 53 da CF de 88, dispõe que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Esse é o princípio do juiz natural, que visa garantir a apreciação dos casos por um juiz imparcial. Trata-se de garantia necessária à administração da justiça em um Estado democrático de direito. CESP 2018. Constitui regra de garantia do direito humano fundamental ao meio ambiente a possibilidade de qualquer cidadão ser legitimado à propuração popular, visando a anulação de ato lesivo ao meio ambiente. Item correto. A ação popular é um instrumento de controle popular dos atos da administração pública. Por meio da ação popular, é possível anular atos lesivos ao meio ambiente, bem como a moralidade administrativa ao patrimônio histórico e cultural. CESP 2017. É inconstitucional a prisão do depositário infiel, salvo daquele a quem a legislação impuser a responsabilidade de reter tributos. Item errado. Súmula vinculante número 25. É ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Observação: o Pacto de São José revogou toda a legislação infraconstitucional que admitia esse tipo de prisão. CESP 2017. Sob o aspecto da legitimidade ativa por meio de habeas data, é possível obter informações relativas a qualquer pessoa, desde que as informações sejam classificadas como públicas. Item errado. O habeas data é ação de caráter personalíssimo, somente podendo ser impetrado
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. Item correto. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, mas a pessoa jurídica não pode ser paciente dessa ação, uma vez que não possui direito de locomoção a ser protegido. CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. Pessoa jurídica pode impetrar mandado de injunção. Item correto. A pessoa jurídica é legitimada a impetrar mandado de injunção. CESP-PGE 2017. Determinada demanda judicial em que são partes um estrangeiro residente no Brasil e um Estado da Federação prolonga-se por 25 anos. Nesse caso, à luz da legislação e da doutrina constitucional, o direito à razoável duração do processo pode amparar ambas as partes e ter efeitos imediatos sobre a situação individual cogitada. Item correto. O direito à razoável duração do processo ampara tanto o Estado quanto o indivíduo. CF de 88, artigo 5º, inciso 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Banca CESP, TRF 2017. A Constituição Federal, ao prever de forma exaustiva os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, faz que sejam desconsiderados outros direitos humanos, mesmo que estejam previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Item errado. A Constituição Federal de 88 traz um rol não exaustivo de direitos fundamentais. CF de 88, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Banca CESP, TRF 2017. Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá ser extraditado. Item correto. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Primeiro, crime comum praticado antes da naturalização. E segundo, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. CESP-PM 2017. A Constituição Federal de 1988 estabelece a prisão como medida excepcional que, em regra, depende de flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. CESP-TRE 2017. O remédio constitucional que representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às instituições que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos de conhecimento de informações relativas à pessoa interessada, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como de retificação de dados e complementação de registros existentes,
é a ação popular. Item errado. O habeas data é o remédio constitucional adequado para, letra A, assegurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Letra B, a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. CESP-TRE, conforme a Constituição Federal de 1988, é cabível o ajuizamento de mandado de injunção no caso de omissão legislativa inconstitucional que inviabilize o exercício do direito de sufrágio. Item correto. O mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. CESP-TCE 2017. Se determinado dirigente de autarquia estadual editar ato administrativo lesivo ao patrimônio público, qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá propor ação popular para anular o referido ato sem custas judiciais. Item errado. Pessoas jurídicas não podem propor ação popular. Apenas o cidadão pode propor essa ação, com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. CESP-TCE 2017. Para a interposição de recurso administrativo, no caso de indeferimento de pedido protocolado em determinado órgão público, poderá ser exigido o depósito prévio de dinheiro ou bem se a causa tratar de questões patrimoniais. Item errado, o STF, súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. CESP-TCE 2017. De acordo com a CF, somente estarão isentas do pagamento de taxa para obtenção de certidões em repartição pública para a defesa de direitos às pessoas que comprovarem sua hipossuficiência. Item errado. Todos, independentemente de serem hipossuficientes, estão isentos do pagamento de taxa para a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. CESP-TRE 2017. Jonas, servidor público federal, respondeu a processo administrativo disciplinar e, ao final, foi absolvido das acusações. No entanto, por um equívoco no seu assentamento funcional, passou a constar a informação de que ele havia sido condenado. Ao saber do erro, Jonas solicitou a retificação dos dados, mas o seu pedido foi indeferido. Nessa situação hipotética, a ação cabível, de acordo com a CF, é: letra A ação direta de inconstitucionalidade; letra B, a ação popular; letra C, o habeas corpus; letra D, o mandado de injunção; ou letra E, o habeas data. A alternativa correta é a letra E. CF 88, artigo 5º, inciso 72. O habeas data poderá ser usado para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Logo, o remédio constitucional adequado para uso por Jonas é o habeas data. CESP-TRE 2017.
O habeas corpus é cabível para discutir excessivo valor exigido a título de alimentos em decisão que tenha decretado a prisão civil do devedor. E tem errado. O habeas corpus não é remédio adequado para discutir o excessivo valor exigido a título de alimentos. Observação: o habeas corpus visa a proteção do direito de locomoção. CESP-TRE 2017. O habeas corpus é cabível em favor de pessoa jurídica, pois tem como objetivo fazer cessar todo e qualquer constrangimento ilegal. E tem errado. Pessoa jurídica não pode ser paciente de habeas corpus. Observação: pessoa jurídica não é titular de direito de locomoção. CESP-TRE 2017. O habeas corpus é cabível contra a aplicação de pena de multa em sentença penal condenatória, pois a pena pecuniária pode ser convertida em prisão. E tem errado. STF súmula 693. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. CESP-TRE 2017. O habeas corpus é cabível para afastar pena acessória de perda de cargo público imposta em sentença penal condenatória. E tem errado. A perda de cargo público não afeta a liberdade de locomoção. Logo, não pode ser protegida por habeas corpus. CESP-TRE 2017. O habeas corpus é cabível em casos de flagrante ilegalidade da prisão civil por dívida de alimentos. Item correto. Cabe habeas corpus em caso de flagrante ilegalidade da prisão por dívida de alimentos, pois há direito de locomoção a ser protegido. Observação: a prisão por dívida de alimentos é a única prisão civil admitida em nosso ordenamento jurídico. CESP, Escrivão 2016. A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, de acordo com a lei, a prática da tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Item correto, CF 88, artigo 5º, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. CESP 2016. Tratados e convenções internacionais recepcionados pela República Federativa do Brasil em geral têm status equivalente ao das emendas constitucionais. E tem errado. Somente os tratados internacionais de direitos humanos aprovados em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos membros é que terão status equivalente ao das emendas constitucionais. Observação: tratados internacionais comuns, ao serem internalizados em nosso ordenamento jurídico, terão hierarquia das leis. CESP-TCE 2016. A legislação brasileira veda a extradição se, para o crime cometido pelo extraditando, a legislação do país requerente previr pena perpétua, ainda que tal país se comprometa a comutá-la em prisão de, no máximo, 30 anos.
Item errado. A extradição é permitida se o Estado requerente se comprometer a comutar a pena de caráter perpétuo em prisão de até 30 anos. CESP-TCE 2016. Situação hipotética. Em 2010, João foi naturalizado brasileiro e, em 2012, se envolveu em tráfico ilícito internacional de entorpecentes. Devido a essa infração penal, determinado país requereu a sua extradição. Assertiva. Nessa situação, o pedido deverá ser negado, uma vez que a CF veda a extradição de brasileiro. Item errado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas situações diferentes. Primeiro, crime comum praticado antes da naturalização. E segundo, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Na situação em tela, João poderá ser extraditado, pois ele está envolvido com tráfico ilícito internacional de entorpecentes. CESP-TCE 2016. Como o habeas data não pode ser utilizado por pessoa jurídica, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa na hipótese de pessoa jurídica ajuizar habeas data para obter informações de seu interesse constante de dados de determinada entidade governamental. Item errado. O habeas data pode ser impetrado por pessoas físicas e pessoas jurídicas. CF 88, artigo 5º, inciso 72. Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, a linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. CESP-TCE 2016. Entre os direitos fundamentais, incluem-se os remédios constitucionais, como, por exemplo, o mandado de injunção criado pela Constituição Federal de 88 e que tem por finalidade suprir a falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Observação: mandado de injunção é o remédio constitucional que visa combater as omissões inconstitucionais. CESP-TCE 2016. O direito de petição configura instrumento de controle administrativo. Por meio dele, assegura-se a qualquer pessoa a defesa de direitos individuais ou coletivos, bem como o direito de peticionar contra a ilegalidade ou abuso de poder perante a autoridade administrativa competente de qualquer dos poderes constituídos. Item correto. Direito de petição é um remédio administrativo, é utilizado em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, pode ser exercido perante a autoridade administrativa de qualquer dos poderes do Estado. Banca CESP, agente 2016. À luz das disposições da CF, acerca dos direitos e garantias individuais, é correto afirmar que o Estado pode impor prestação alternativa fixada em lei ao indivíduo que, alegando conflito com suas convicções políticas, se recusar a cumprir a obrigação legal a todos imposta, desde que a prestação seja compatível com suas crenças. Em caso de recusa em cumpri-la, o indivíduo poderá ser privado de seus direitos. Item correto, CF 88, artigo 5º,
Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. CESP, Agente 2016. Considerando as disposições da CF, é correto afirmar que a norma constitucional, segundo a qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada, é de eficácia limitada e aplicabilidade direta. Item errado. A lei não prejudicará o direito adquirido. O ato jurídico perfeito e a coisa julgada é norma de eficácia plena. CESP, Agente 2016. Considerando as disposições da CF, é correto afirmar que a norma constitucional, segundo a qual ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, é de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Item correto. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É o princípio do devido processo legal, que é norma de eficácia plena, com aplicabilidade direta, imediata e integral. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!